E aí surge, então, o meu encontro com a Maria Madalena. Eu acho que quando a gente está nesse ponto, a nossa alma anseia, né, por um arquétipo, por um padrão. Eu cheguei a ver Maria Madalena me entregando um livro vermelho, que até hoje eu não consegui ainda ler o que está nesse livro vermelho, mas eu vi, isso estava no CTI ainda, eu vi. Gabi, é um movimento que eu quero ter força para ser um movimento mundial, para a gente convocar as pessoas para o despertar dessa consciência Madalena. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. Bom, como vocês sabem, dia 22 de julho é o dia que a gente comemora Maria Madalena e eu tenho feito desde a semana passada um especial sobre isso. E hoje, quem está aqui com a gente é a Heloísa Monteiro, que criou um oráculo maravilhoso chamado Oráculo dos Portais Iniciáticos de Maria Madalena. Eu conheço pessoalmente esse trabalho, eu tenho o seu oráculo, Elo, é uma coisa maravilhosa. E como a gente está falando muito dessa figura, desse avatar, dessa energia de Madalena, e você tem uma conexão muito profunda com ela, eu queria que você começasse a contar para a gente, Elo, como é que Madalena surgiu na sua vida. Então, antes de mais nada, eu queria dizer boas-vindas aqui no Arcana e muito obrigada que você topou de fazer essa entrevista, Elo. Obrigada, viu? Então, Gabi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e é sempre bom falar de Maria Madalena. Então, para mim é um prazer, é uma alegria. Acho que Maria Madalena entrou na minha vida muito cedo, porque na minha infância era muito comum as mães falarem para as meninas que cismavam de ficar com os cabelos soltos que elas estavam parecendo Madalena arrependida, né? E eu sempre fiquei intrigada com isso, né? Vai prender seu cabelo, menina, tá igual a Madalena arrependida. E aí a Madalena aparecia, principalmente nas Semanas Santas, aqui em Minas, no interior de Minas, tem muitas procissões, né? O povo mineiro cultua muito essas tradições Uhum, católicas que os portugueses trouxeram para cá. E sempre uma figura de destaque que aparecia nas procissões eram duas mulheres, além de Nossa Senhora, né? A Verônica, que enxugava o rosto de Jesus, uhum, e Maria Madalena, aos pés dele. Então, sempre aquela figura representada por uma mulher de cabelos muito longos. Mas até então eu ficava só intrigada com isso, né? E fui viver uhum, minha vida e esqueci um pouco de Maria Madalena. Quando o Dan Brown lançou o Código da Vinci, que foi muito criticado porque é sensacionalista, mas o Código da uhum, Vinci ele despertou várias pessoas que estavam nessa frequência de Maria Madalena para ter um olhar diferenciado. é Então, verdade. eu não tenho assim, vergonha de contar, né, que foi a partir do Código da Vinci, eu comecei então a pesquisar, e ele cita aquele livro dos três jornalistas da BBC de Londres, da linhagem do Uhum, Santo Grau, que quando eles aham, publicaram esse livro, assim, não se deu devida importância a esse livro, né? Porque é um livro muito técnico, de estudos, de pesquisas, e aí o Dambrau colocou aquilo em forma de romance, um romance de ação, de suspense, né, de mistério. E aí comecei a ir na fonte, aí eu fui estudar esse livro, comecei minhas pesquisas, né, a minha formação acadêmica. Eu sou formada em direito, então sempre gostei muito de estudar, de ler, de pesquisar. Eu tenho essa alma assim de querer ir uhum, atrás das coisas, aprofundar num tema e tal. E cada vez mais esse chamado foi ficando muito forte e chegou um momento que eu entendi que eu precisava de trabalhar a minha mulher, a uhum, minha energia feminina, uhum, porque eu sou a primeira filha e você trabalha com constelação, você sabe disso, que os uhum, primogênitos eles já têm uma energia mais yang, né? De acordo com o lugar que a gente nasce da família, então o primogênito já tem isso. E
por tudo isso, acho que eu fui muito cobrada, né? Meus pais são advogados, de certa forma. Eu queria ter estudado psicologia, mas fui fazer faculdade de direito para atender uma expectativa deles. E eu fui assim me distanciando muito da minha essência feminina, né? Da Uhum. intuitiva, daquela que se conecta com as fases da lua, com o seu ciclo menstrual. E nesse momento eu devia estar com meus 39, 40 anos, né, um pouquinho mais. Começou então também concomitantemente a esse chamado para estudar Maria Madalena, que veio pelo Código da Vinci, começou também essa conscientização que eu precisava de dar vazão à minha mulher, porque eu estava Uhum. com a energia extremamente é, descontrolada, desequilibrada, né? A gente precisa Uhum. das duas, mas eu estava com o meu yang, a minha energia masculina, muito forte e não dava vazão para que essa mulher aflorasse. Uma coisa complicada, porque eu sou libriana com ascendente em touro, então eu sou duas vezes Vênus, né? Regida por Vênus e Nossa, Afrodite. E eu não tinha nossa. razão para que essa mulher viesse à tona, né? Nem a mulher sedutora, amante, nem a mulher curandeira, a sacerdotisa, a sábia. Essa mulher era totalmente abafada. E aí surge, então, o meu encontro com a Maria Madalena. Eu acho que quando a gente está nesse ponto, a nossa alma anseia, né, por um arquétipo, por um padrão, né, que a gente vai sentir que tem afinidade. Então, nesse momento, surgiu Maria Madalena, né? Nesse momento, ela vem como essa possibilidade de eu fazer uma síntese e de me trazer, Gabi, um certo descanso, porque eu percebi que eu poderia ser aquela mulher atuante. Na época, eu era assessora jurídica no Tribunal de Justiça de Minas e era Nossa. professora em cursos de direito, dava aula de direito processual civil, que é uma coisa assim, bem árida, né, e tal. E eu percebi que eu podia sair do Tribunal de Justiça e ir para a minha aula de dança cigana e dançar em volta da fogueira. Então, Maria Madalena foi me permitindo fazer esse casamento alquímico entre a minha energia masculina e a minha energia feminina. Madalena me permitiu que eu desse voz a essa mulher que estava enclausurada e que tinha muito medo de se mostrar, né, por uma série de coisas que eu trago de outras vidas, né? A palingenia, então aquele medo de me expressar, aquele medo de fazer contato com a minha intuição, com a minha sabedoria interna, com a minha sacerdotisa. Então, Maria Madalena me veio, assim, filha, né? Venha, Vamos. você, Vem. vamos, né? Desperta, né, mulher? Ele que pode fazer, você pode fazer tudo. Então, foi assim que aconteceu, o meu encontro com ela. Nossa, que depoimento lindo. Engraçado, Elô, que você está dizendo isso, porque o meu processo com Madalena foi um tanto quanto parecido, sabia? Para Hum, mim veio também nessa pegada do Dan Brown. Na uhum, hora, eu já tinha conexão com a mitologia de outras deusas, uhum, mas isso começou a vir porque eu dancei flamenco muito tempo, então a dança, a energia cigana, a energia da mitologia de deusas, né, sempre esteve muito presente, mas para mim também começou por aí. E eu percebo que esse seu discurso, né, essa sua abertura para Madalena é interessante porque eu vejo que muitas outras mulheres que eu conheci, né, que têm a conexão com Madalena, foi muito nesse impulso da abertura do feminino, de uma necessidade de extravasar, de uma necessidade de colocar a expressão de uma outra forma. Que interessante isso. Eu acho que não sei vocês que estão nos assistindo, né, mulheres e homens, mas se você já teve uma conexão com Madalena, é interessante olhar, né, como é que começou isso. E talvez comece aqui, agora, hoje, com a gente, né? Então, se você uhum. está começando essa caminhada com a Madalena, olha, seja muito bem-vinda, porque é um caminho muito lindo. E Elô, aproveitando o gancho de como você começou com Madalena, aí
E aí? O que que acontece nessa abertura? Você começa os seus estudos e aí você vai mergulhando nisso? Como é que foi esse processo até você desenhar o oráculo, as suas vivências? Como é que surge esse movimento para você? Eu estava ainda em plena vida profissional muito Hum, ativa, no uhum, emprego no Tribunal de Justiça de Minas, que me exigia 8 horas de dedicação, né, ou de tempo aham, lá, e ainda dando aula em cursos, de pós-graduação Lato Sensu, bacharelado em Direito, às vezes no final de semana. Mas eu fui percebendo, graças a Maria Madalena, que não era uma coisa ou outra, e sim uma coisa e e outra. outra. Aham, Então, eu comecei a frequentar círculos de mulheres, fazer aula de dança cigana, e aí eu me conscientizei que eu não sabia, por exemplo, rebolar, que eu era uma mulher que vivia muito do mental, né, dos chakras superiores, mas que ignorava os demais chakras e, né, o movimento dos meus quadris, saber que eu tenho um útero, eu já era mãe de 2 filhos, mas assim eu estava distante disso tudo. E a partir daí eu comecei a buscar livros que me ajudassem a fazer contato com esse feminino. E comecei a. Hoje está na moda, né? Jogar o sangue uhum, menstrual na terra. O pessoal fala plantar a lua. Mas eu, caindo nas minhas mãos um livro da Lara Owen, Seu Sangue é Ouro, né? Uma inglesa uhum, que estuda há anos sobre menstruação. Então, a primeira edição do livro dela, de 93, e que ficou esgotada há muito tempo no Brasil, e recentemente a Josi, que é uma mumada lá do Rio Grande do Sul, ela tem uma uhum. editora e ela fez a tradução para o português, Olha, uma edição mais atualizada. Depois, uhum, se você quiser, até passo o contato dela. A gente até fez um curso com a própria Lara Oven online, né? Algumas uhum, mulheres educadoras menstruais. Mas voltando em 93, quando esse livro caiu na minha mão, eu já comecei então a fazer trocas com a terra, jogar o sangue na terra, e participei de várias práticas xamânicas e comecei a fazer minhas formações na área holística, mas ao mesmo tempo vivenciando a realidade do Tribunal de Justiça, que na verdade graças ao meu trabalho na área jurídica, é que eu conseguia bancar as minhas possibilidades de fazer formações, que são formações caras, você sabe disso, né? opa, Fazer Mumader, todos os níveis, facilitadora de socolagem, Theta Healing, Reiki, eletrodensos acásticos, enfim, eu fui me preparando. Em 2008, eu montei o meu espaço holístico, que é a Casa das Matrioscas. Eu ia lá só aham, nos finais de semana, porque durante a semana eu estava presa lá no Tribunal de Justiça. Então, a amiga minha que abria tarô, eu usava o espaço e eu fazia encontros de mulheres nos finais de semana. E a partir de fevereiro de 2010, eu criei um ciclo de mulheres que eu batizei de Círculo Sagrado de Mulheres Encontros com Madalena, porque uhum, Madalena seria esse arquétipo do feminino sagrado que nos convida a sair da roda de samsara, do dia a dia da correria, e parar por uns momentos para a gente se encontrar em círculo com outras mulheres e fazer essa conexão com o nosso feminino. E esse uhum. círculo, Gabi, ele se manteve com encontros mensais até o ano passado, né? Então, ele durou aí quase 14 anos, todos Nossa, os meses. Durante a pandemia, ele foi online. aham, Nesses 14 anos, algumas mulheres permaneceram, outras entraram, ficaram um tempo e saíram, a ciranda foi girando. Esse ano eu já falei, não, agora é hora de parar com esse compromisso de encontros mensais. Aí eu ofereço alguns eventos, né, que eu sempre trabalho com energia de Maria Madalena, mas não é mais aquela periodicidade de ter que ser todo mês, né? Porque a gente também tem que aham. reconhecer as etapas da vida, e nesse momento da minha vida agora, eu não tenho mais energia para sustentar um círculo de mulheres todo mês com a seriedade que eu coloco no meu trabalho. Então, para fazer uma coisa meia boca, mais ou menos, eu É melhor não prefiro fazer. ter É. menos, né? Não ter essa periodicidade todo mês.
E fazer com qualidade, né, Elô? Qualidade. E aí eu vim estudando Maria Madalena, cada vez aprofundando mais, né? E a questão do oráculo foi assim algo muito inusitado, porque eu fiz a formação holística de base na Unipaz e eu sou membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, criados pelo Leloup, Jean-Yves Leloup. Nossa, ele é Eu comecei, maravilhoso e tem maravilhoso. livros. Não, ele tem livros maravilhosos, o Ele tem Leloup, três né? específicos só sobre Maria Madalena e ele toca em Maria Madalena em outros mais dois livros dele. É Aí eu verdade. comecei a montar na pandemia, eu já estava fazendo com ciclo de mulheres na Casa das Matriósicas presencialmente. Mas na pandemia eu levei isso para o Zoom. Eu criei um curso que é as múltiplas faces de Maria Madalena. Então, a partir dos ensinamentos do Leloup, mas me permitindo aí ter o meu lado de criação, de introduzir, né, as coisas que eu achava interessante, eu criei esse curso que acabei tendo muitas turmas durante a pandemia. Esse ano eu dei uma em março, uma turma em março, é totalmente online, e onde eu trabalho, então, com os diversos aspectos, né, os diversos subarquétipos de Maria Madalena. É um trabalho que me deu muita alegria, que eu vi muita gente se transformando, que eu vi muita gente trazendo relatos interessantes, mas em 2019, 2020, eu comecei a sentir que eu queria ter um outro módulo, vamos dizer assim, né? Ter um segundo curso para trabalhar com Maria Madalena, numa pegada mais mística, porque eu já tinha aprofundado meus estudos, eu já estava toda a simbologia dela, e já estava recebendo muitas mensagens. Eu, desde criança, eu sempre tive a mediunidade psicofônica, então eu tenho muita facilidade de. É uma coisa muito natural para mim, eu ter feito educação mediúnica em grupo espírita, eu sou médium passista, frequentei as casas espíritas, mas assim, para mim, não precisava disso, porque é um dom que já vinha desde a minha infância, sabe? Desde muito Uhum, jovem, de eu escutar. uhum. Eu já vinha escrevendo muita coisa que eu estava captando, e aí eu falei, está na hora, então, de trazer agora, sair da psicologia transpessoal e analítica, que eu estou trabalhando com os arquétipos de Maria Madalena, e agora está na hora de ter o segundo módulo do curso, que vai ser os portais iniciáticos de Maria Madalena, que eu vou trabalhar como se fosse mesmo um caminho de autoconhecimento. Em cada portal, nós temos aprendizados, temos desafios e vamos seguindo. E aí, eu falei com a Raquel, né, Raquel Magalhães, falei com ela, Raquel, eu acho que eu vou criar um oráculo. Eu já tinha o oráculo das matrióscas, que foi meu primeiro Uhum. oráculo. No ano que eu aposentei no Tribunal de Justiça, em 2016, saiu a primeira edição. Ele agora já tem edição em inglês, em espanhol e em francês, que eu pretendo Olha que lançar legal, que na França. lindo. E o segundo oráculo é o oráculo da transição planetária. Então, eu já tinha os dois, e eu falei, Raquel, eu sinto que está saindo o oráculo. E eu só confio numa pessoa para ilustrar para mim, porque você vai conseguir traduzir na sua arte o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo em palavras. E aí eu marquei um workshop online, ainda estávamos na pandemia, 2020, para poder trabalhar com um grupo de mulheres, com aquelas ideias que estavam chegando, e a Raquel participou, já com o papel e um lápis na mão, Já para ir mandou bala. desenhando assim, as ideias de cada portal à medida que eu falava. Só que quando eu marquei a data desse workshop, que foi 19 de junho de 2021, eu não sabia que 2 semanas depois eu ia ter que operar para tirar um tumor benigno do cérebro. Porque Gente depois que eu do já tinha céu, meu Deus, divulgado, depois meu que Deus. eu tinha divulgado o workshop, cheio de gente inscrita, então foi marcado para 19 de junho de 2021, pandemia. Aí, quando foi no dia 24, 23, 20, perto do aniversário de Santa Sara,
o médico me deu o diagnóstico. Eu vinha sentindo muita enxaqueca e achando que era por causa de menopausa. E era enxaqueca tão forte que comprometia a minha visão, sabe? Dá Sei. um efeito visual chamado aura. Você não consegue enxergar as coisas bem. E aí eu fui fazer os exames, tomografia, não sei o quê, e ressonância magnética. E aí veio o diagnóstico: olha, você está com um tumor do lado direito do seu cérebro. Presta atenção, é o lado da criatividade. O lado direito do cérebro é o lado do feminino, é o lado da intuição. É um tumor do tamanho de um limão, mas ele é benigno. É o tal do meningioma, ele é benigno. Ele está nessa membrana que reveste o cérebro, que é a meninge, por isso que é meningioma. Mas nós não podemos esperar a pandemia acabar para fazer, porque é, vai comprometer sua visão. Se a gente não tirar logo, pode comprometer, que ele está em cima do nervo, do óptico, um negócio assim. Você imagina meu susto? Eu tinha Meu tomado Deus. anestesia para ter meus dois filhos. Eu ia fazer 60 anos, estava com 59, e aí marcou cirurgia para o dia 3 de julho, porque precisava de um prazo para eu tomar pelo menos a primeira dose da vacina da Covid. Né? Tava aquela confusão dos hospitais, você lembra? Lembro. E aí eu falei, eu não vou cancelar esse workshop, porque essas mulheres vão me dar força para fazer essa travessia. E aí, no dia 19 de junho, Eu. semanas antes, Gabi, exatamente era um sábado, eu operei 2 sábados depois. Aí a gente fez um workshop de dia inteiro, passando pelos 16 portais. E foi uma coisa muito forte, tanto é que eu agradeço a cada uma dessas mulheres no oráculo, quando está lá os agradecimentos, todas elas participaram. E, na verdade, eles fizeram um portal na minha cabeça, porque até no livro tem a foto, não sei se você já viu, eu não tenho Aham. fotos na cabeça, então era um portal. E a partir daí, eu acho que eu comecei a receber mais informação, porque eu já tinha recebido muitas. Quando eu fui operar, eu mandei o arquivo para a Raquel, porque eu falei assim, vai que acontece alguma coisa, Ai, a meu Raquel Deus. confia que meu marido aí banca a minha parte, né? Mandei para ela. Só que quando eu saí da cirurgia, eu fui para o CTI, quando eu acordei, eu já comecei a ver um monte de coisa, sabe? Assim, É porque geralmente eu tirou, né? tirou, Desobstruiu, né? Na realidade é isso. de uma Desobstruiu energia mais condensada. ainda. Nossa, interessante. Tirou toda a energia estagnada que estava, liberou geral, né, Elô? E foi muito assim, assustador, né? Porque, como é que eu vou te falar? Eu tenho esse discurso bonitinho de, né, ouvir a guiança e tudo, mas eu, como tenho essa coisa da energia masculina que eu estou aprendendo a dominar, né, eu sou muito controladora. Então, quando eu apareci com isso, assim, como assim? Eu programei tudo e como é que eu apareci com isso, né? O que que saiu do meu controle? E aí, quando você está ali numa mesa de hospital, né, em plena pandemia, que ninguém podia entrar comigo no hospital porque não tinha acompanhante. Pra você ter uma Não ideia, tinha, não a pode. bolsa com as coisas da gente, eles colocavam na maca que a gente ia operar, na barra de baixo, porque não tinha lá um acompanhante para ficar lá na sala esperando, segurando suas coisas, né? Então foi uma experiência muito assim, minha comigo, né? De muito medo e um teste muito grande para minha fé, sabe? E aí muita coisa abriu, Um sabe? ritual de passagem, né, Lô? Me dá a Foi. sensação que foi literalmente um ritual de passagem, né? Afinal, é isso. Você escreveu 16, você criou 16 portais. A gente Torre, sabe sabe, que é torre. isso que eu ia falar agora. A gente sabe que no a gente sabe que no tarô 16 é a torre.
E Não, Madalena, depois você fala um pouquinho sobre ela, né, mas Madalena foi a torre do rebanho, né, Migdal, Madalena, significa torre, né. Então, realmente rompeu, foi um salto de fé. Então vamos ver se a pessoa tem fé mesmo, né, vamos colocar ela numa situação, me dá uma hum, sensação que foi um portal que você sim, passou, né. é. Eu escutei muito na época dos meus guias que era para corrigir um desvio de rota. Eu aposentei no tribunal, na área jurídica, parei de dar aula, eu cheguei a publicar livro de processo civil na área jurídica e tudo. Eu encerrei aquela fase da minha vida e aí eu fui dar mais espaço para a casa das matriósicas e para as coisas que eu fazia lá. Acontece que eu acho que internamente eu continuei agindo muito na energia masculina. Então, eu fiz o oráculo das matriósicas, que é fofo, que é lindo, mas eu mesma não me conectava muito com ele. Eu via as mulheres me mandando mensagens e que não saíam de casa sem consultar o oráculo, aquela coisa toda, mas eu mesma não me conectava tanto. Então, era como se eu fizesse, entregasse para o mundo e pronto, eu estou cumprindo o meu para casa, sabe? Não sei se você entende. Não, sim, é aquilo, né, você nossa, e é interessante isso até fazer um comentário que você está que você está trazendo, porque é isso, muitas vezes a gente cria um processo terapêutico, a gente cria alguma coisa, e às vezes quando a gente não coloca na prática aquilo mesmo que a gente criou, Uhum. algumas provações acontecem. Eu já passei por isso, então super entendo. Eu super entendo. É assim, ó, a guiança manda, a espiritualidade manda, você obedece, você faz, mas em algum lugar seu, não sei se é do subconsciente, tem um medo ou tem alguma coisa que você não conecta. Aí vem uma coisa, uma paulada e a gente precisa passar por esse salto de fé. Eu entendo o que você está falando, dá uma sensação de fraude até, né? Eu entendo o que Sim, você está sim, dizendo. sim. Aham. É como se você mesma, você comprou para cá, você foi o canal, você fez, mas você não está vivenciando aquilo, Está né? vivenciando aquilo, é? E aí esse meu desafio com o meningioma veio para me mostrar isso. Falei, olha, você tem que acreditar e viver. Então, muitas coisas que estão no oráculo, Gabi, não estavam no texto original que eu mandei para Raquel antes da cirurgia, né? Uhum. Muita coisa veio depois da cirurgia, porque foi muita catarse. Então, eu cheguei a ver Maria Madalena me entregando um livro vermelho, que até hoje eu não consegui ainda ler o que está nesse livro vermelho, mas eu vi, isso estava no CTI ainda, eu vi. E aí começou a chegar aquela coisa de cada portal ter o seu animal de poder, ter o seu guia. Aquilo não era claro antes, sabe? Feito Aham. depois que levei o grupo para a França ano passado, que eu fiquei um mês na França com um grupo de peregrinas, começou a chegar que cada portal tem uma flor específica, né, que traz a medicina do que você vai trabalhar naquele portal. Então, a terceira edição ontem foi para a gráfica, mas quem tem os exemplares anteriores, eu combinei com a Raquel que nós vamos mandar o PDF da tabela, que aí no PDF você vai ter a localização de cada portal, a localização geográfica, você vai Olha, ter vou o ganhar. animal de poder, o guia protetor e a flor. E eu estou escrevendo agora um outro livro onde eu vou explicar detalhadamente sobre cada portal, né? Esse livro não vai ser Interessante. oráculo, é um livro para entender esse trabalho, né? Então, assim, eu sinto essa guiança, eu sinto essa presença, e eu queria contar uma coisa que me aconteceu. Eu trabalho abrindo registros acásticos das pessoas, Aham. e aí uma cliente que fez questão que o dela fosse presencial, ela esperou eu chegar de Portugal para que eu pudesse atendê-la presencialmente. Ela, no final da consulta, ela falou: eu queria saber por que que eu tenho tanta atração por Maria Madalena. Aí eu fecho os olhos no Regis Acásticos, você vai ouvindo o que, é que os guias, os senhores Regis Acásticos estão falando, as imagens vão aparecendo, né? Eu não estou incorporada, mas assim, eu vou ouvindo e falando tudo numa rapidez Uhum. muito grande. Aí um dos mestres dela respondeu que Maria Madalena era uma consciência, né, que é como se fosse um portal, Consciência Madalena, que agora isso está se mostrando, é como se tivesse uma bruma, tipo aquelas brumas de Avalon,
e essas Sim, coisas estão sim. se dissipando e esse portal está aparecendo. Esse portal é a Consciência Madalena. Então, todas as pessoas que estiverem nessa frequência, né, buscando vamos falar, um mundo mais justo, uma maior amorosidade, uma maior cumplicidade, né? Outros valores que não são os valores que predominam hoje na sociedade, que vão estar atentos para essa consciência Madalena. E eu nunca tinha escutado esta expressão. Eu cheguei em casa e comecei a escrever, até mandei para você, eu acho, um vídeo que eu mandei fazer com essa Sim, mensagem lindo, lindo, da eu consciência vi, Madalena. maravilhoso. E eu tenho uma amiga, que depois eu vou te indicar para você entrevistá-la também. Ela escreveu um livro lindo, que é um romance que ela escreveu chamado O Voo das Pombas Peregrinas, Uhum, em que ela conta de uma escola iniciática que teria existido lá em Sambome, no maciço de Sambome, é, uhum, na Idade Média, de mulheres que seguiam os ensinamentos de Maria Madalena, de tudo que ela tinha deixado ali naquela região. É lindo esse livro dela, é um romance também, ela foi totalmente intuída para escrever. Aí ela está na França esses dias, ela é casada com um tarólogo uhum. francês. Aí eu abro o Instagram e vejo um post dela falando, sabe o quê? Da consciência Madalena. Ah, Então, ah, assim, é aquela coisa, ninguém é dono, tá aqui para várias tá pessoas aqui. acessarem, sabe? Então, assim, acho que o meu convite até para esse 22 de julho, eu vou fazer online no domingo, dia 21 e no dia 22 presencial na Casa das Matrioscas, é uma sincronização com a Consciência Madalena, que é isso, é essa possibilidade de a gente viver com mais alegria e com mais conforto. Porque Maria Madalena traz isso para a gente. Maria Madalena é um Uhum, arquétipo de síntese, é um arquétipo que te permite estar encarnado e, ao mesmo tempo, viver a sua espiritualidade. uhum, E ela nos fala que não há separatividade, que somos uhum. todos um. Então, nós somos o universo, nós somos a água do mar, nós somos as gotas da chuva, nós somos o musgo que está na terra, nós somos a borboleta que está voando. Então, ela traz para a gente uma lucidez sobre essa síntese, sobre essa totalidade, porque a gente vive muito fragmentado. Eu, com meu pequeno mundo, com meu ego, e o resto está lá. E Maria Madalena não. Ela te convida para essa amplitude. Então é isso que a consciência Madalena traz, sabe? Chegou para mim, interessante você me convidar para fazer esse programa com você aqui, porque é o que chegou para mim, que era a hora de todas as pessoas de boa vontade que estão envolvidas com seriedade nessa consciência Madalena, porque, infelizmente, há alguns que, né, usam o nome de Maria Madalena para atrair uma jeito de ganhar um dinheiro fácil. Infelizmente, isso Nossa, existe, né? nem. Existe Olha, até me uma coça o cabelo. deturpação, né? Uma deturpação, realmente apelando muito para a questão da sexualidade, o que, no meu modo de ver, a pequena a importância, né? Diminui a importância de Maria Madalena. Mas eu acho que Elô. as pessoas que estão nessa outra vibração precisam de se unir para Não, trazer e essa Elô, consciência Madalena. nossa, e olha, Elô, eu ia até falar sobre, fazer um, né, um parênteses sobre Uhum, isso que você disse, porque veja, eu estudo sobre a Madalena há pelo menos 10 anos, né? uhum, E eu trouxe para minha vida, eu nunca falei sobre Maria Madalena, sempre foi para mim, para mim, para mim, para mim, até a hora que eu senti a necessidade de falar sobre, né, de trazer o meu olhar dessa consciência que você está falando, que eu acho perfeita. E é uhum. o que você disse, de um tempo para cá, muita gente começou a falar de Madalena num lugar muito raso. Sim, Num sim. lugar muito do tantra, num Uhum, lugar muito do curar os pecados, né, uhum. de trabalhar com a nossa com a essência do feminino de um lugar muito superficial, virou uma moda. E aí eu me Sim. calei. Uhum, Sinceramente, vou ser muito honesta, eu me calei, eu senti que eu ouvi isso, sabia? Eu falei assim: "Olha, é o momento de você calar e você ficar na gruta com isso". E eu uhum. respeitei. Muitas pessoas falando sobre, tem pessoas mais especializadas do que eu, dei espaço para isso e ficou quieta. Aí quando veio a coisa do Arcana, agora o canal,
e aí eu percebi que Maria Madalena estava voltando de uma outra maneira, eu falei: "Putz, eu preciso dar voz para algumas mulheres que têm uma presença muito forte com isso". E é muito curioso que você está falando isso, porque na hora que eu pensei que pessoas que eu vou convidar para falar sobre Madalena e vieram alguns nomes de mulheres, né, que eu sinto, muito essa conexão, então veio o seu trabalho, né, do oráculo, que é maravilhoso, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, da minha percepção. A Jaqueline, né, que também vai entrar aqui, que foi quem escreveu a série, a Márcia Merma, que também tem bastante conhecimento, e outras pessoas, muito bem. E é interessante que você está falando isso, porque eu reli um livro do Robert Powell em inglês, que eu vou até deixar no link da descrição. Eh, eu comprei esse livro numa loja antroposófica em Nova York, e ele A fala sabedoria de neste Sofia, não? não, não foi esse não, é um outro livro. Maria Hum. Madalena e a tradução é Maria Madalena, irmã de Lázaro e tararã, não estou Então, esse lembrando. livro não foi traduzido para o português, não. Não, esse só tem em inglês esse livro, ele é fininho, depois eu tiro uma foto e mostro para vocês. Uhum. Mas, nesse livro dele, ele tem uma conversa com uma freira que canalizou Madalena, ela fez toda uma reprogramação dentro dela, ela canaliza Madalena, essa mulher, e ela cede essa conversa, essa entrevista, esse papo com ele, e num determinado momento ela fala que Madalena é uma consciência e é que ela é o arquétipo da humanidade futura, que o Messias Até que está arrepiei. voltando que o Messias que está voltando é a consciência de Madalena, Eloy. Você me fala um Nossa, troço eu desse nessa arrepiei entrevista. todinha. Não dá Ai, para acreditar. gente, e é o que eu tenho acreditado, porque assim é uma consciência, e aí a gente volta naquela máxima de que quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, porque é claro, a consciência está no campo da quarta, quinta, sexta dimensão e cada um vai captar essa consciência de acordo com a tua experiência, porque ela é nutridora, porque ela está. Então Uhum. é muito bonito que você está falando isso, porque é algo que eu ia ter eu ia te perguntar isso. Você não acha que Madalena é uma consciência? E aí você antecipa a coisa. E aí, gente, falando da minha experiência do oráculo da Elô, quando eu cheguei em você, eu nem sei, nem lembro como é que eu cheguei em você, mas a vida me colocou no seu caminho, você no meu, enfim, não importa. Quando eu adquiri o seu oráculo e eu fui vendo esses portais, eu falei: "Gente, que coisa simples e profunda ao mesmo tempo". Porque Madalena é isso, ela é simples e profunda ao mesmo tempo. Então, quando eu fui misturando nos meus atendimentos no tarô, no mapa astral, eu sempre tiro no final uma carta, as pessoas ficam em choque, porque é uma mensagem muito assertiva, Elo. Então, Uhum. realmente, e aí eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, e é uma pergunta meio boba, mas é: você quando fez os 16 portais, foi por conta da torre, e eu não sei se é por isso, mas eu sei que Migdal em aramaico é torre. Você Uhum. chegou a fazer essa conexão? Por que que você chegou no 16, nos 16 portais? E depois, e daí depois, só para já empurrar você para essa segunda pergunta, o que que é Madalena para você? Aí já emenda uma na outra. Tá. Eu comecei a escrever, ainda não sabia que eu estava doente. Você concorda comigo que quando eu descobri a doença, minha torre desmoronou, né? Sim. E aí eu Uhum. aprofundei mais na minha busca espiritual, porque Aham. o espiritismo há aquela máxima, se a gente não vai pelo amor, vai É pela pela dor, né? Então, assim, não que eu não tivesse no meu caminho, mas eu precisava de fazer algumas correções na minha rota, na minha trajetória. Então, é lógico, quando vem uma doença dessa, vem o susto, mas já com a resposta que é possível uma cura, né? Já fui avisado, olha, não é um tumor maligno, não vai deixar sequelas. Então, eu já vim com susto e com alívio, mas a minha torre desmoronou. Então, é lógico que eu aprofundei mais na minha busca espiritual a partir daí. Mas quando eu idealizei esse trabalho, porque o oráculo nasceu a partir da minha
necessidade de criar um segundo módulo para os cursos online que eu dou, né? Eu falei que o primeiro é as múltiplas fases de Maria Madalena, que é baseado na psicologia arquetípica, baseado na psicologia transpessoal, em Leloup, e o segundo módulo, os portais iniciais de Maria Madalena, que originou o oráculo. Então, quando Aham. eu quis criar, o 16 veio de propósito, justamente, eu não sabia que eu estava doente, mas veio justamente por causa dessa energia de transgressão que Maria Madalena traz, né? Porque a gente sabe que Magdala em aramaico é torre, mas, Sim, na verdade, ela traz essa energia, porque a torre ela enrijeceu e não se sustenta mais. Então, ela desmorona e temos que recomeçar. E eu acho que quando Madalena chega na vida da gente, ela faz muito isso mesmo. Ela tem uma força, destruidora, né? Até um outro vídeo que eu soltei essa semana, está no canal do YouTube, da Casa das Matrioscas, eu acho que eu te mandei, não sei, mas eu falo sobre isso, é uma mensagem que está no livro, no oráculo, né? Que ela fala, não me procure na calidez da brisa que sopra seus cabelos, né? Porque eu sou fogo, eu sou vulcão, eu sou intensa. é, Então, Maria Madalena, ela já tem essa energia da torre, porque ela chega quebrando paradigma, ela desconstrói, né? Ela pensa fora da caixinha, ela transgride, e tudo isso está ligado ao que eu sinto na torre, né? Então foi proposital ter os 16 portais, e o portal que abre a rodada, né, é o portal da torre. Né? E eu é não mesmo. segui a ordem do tarô, eu não coloquei como sendo 16. Por quê? Porque eu Aham. entendo que é justamente quando a torre desmorona, quando a gente vai além, quando a gente sai da nossa zona de conforto, é que a gente começa o caminho do peregrino para buscar algo mais, né? Então, você entra nessa senda porque algo desconstruiu, né? Porque Verdade. algo morreu para que outra coisa nova possa nascer. Eu assisti na Netflix o The Chosen, né? Essa série. Você assistiu? Assisti. E eu fiquei muito encantada, porque, como todo mundo, né, o filme trouxe uma revolução, porque ele mostra a humanidade de Jesus, ele mostra a humanidade Muito. dos discípulos, e ele mostra, até inclusive, pelos estudos que ele fez do Evangelho de Mateus, ele conclui, né, uma leitura livre do produtor, que Mateus seria autista, enfim. Mas esse filme eu tenho uma crítica, porque ele apequenou o tamanho de Maria Madalena, né? O Não, produtor que fez esse filme pôs uma atriz linda, maravilhosa, mas é uma sonsa, né? Ela não tem nada, ela é ali uma pobre coitada, é um bichinho mandado. E Maria Madalena não é nada daquilo, que Maria Madalena ela é força, ela é ela é força. introvertida, ela Sim, sim, questiona, ela tem uma energia, né, de ir além. Maria Madalena é igual a Lilith, o arquétipo de Lilith, né? É sim, total, transgressão, é pensar fora da total. caixinha e além. Então, eu, assim, nesse filme, eu tinha vontade até de escrever para esse diretor, falando, ó, é lindo o seu filme, mas Maria É. não é nada daquilo, vai Não, estudar. exato, eu fiquei. E pior de tudo, o primeiro episódio, não sei se você lembra no The Chosen, que o Uhum, primeiro episódio dela começa, o do The Chosen, da primeira série, uhum. começa com a imagem de Madalena sendo comparada com a Lilith de uma forma completamente Eles a chamavam de Lilith, né? Mas no sentido pejorativo, né? exato. Então é Ela estava realmente para a gente tomada pelos ver. demônios, né? É para a gente ver como que ainda é associada a imagem dela com uma imagem da pecadora. E você falou sobre o Leloup, e um dos livros do Leloup, que inclusive eu me basei para fazer o e-book de Maria Madalena e os Sete Chakras, ele deixa bem claro que quando Madalena vai ascender em direção a Cristo, que ela vai trabalhando a abertura dos chakras dela e ela vai se expandindo e vai se iluminando. Então, é muito potente essa energia desse feminino, né? Então, eu concordo com você quando você diz que Madalena é uma consciência transmutor de uma mulher, né, de lá de trás, que foi realmente uma sacerdotisa, que ela trouxe realmente uma abertura, ela sustentou a energia crística, né? Então, de uma pessoa, ela se torna uma consciência. Eu acho isso
Ela é a Crista ressurgida, né, o Cristo ressurgido, eu acho, Elô. Na verdade, eu penso assim, eu penso que o canal crístico, né? Cristo significa ungido, né? Então, há Ungido. um canal da energia crística, que é o Sim, Cristo, né? E dentro dele, a gente teve um avatar masculino e um avatar feminino, Jesus e Maria Madalena. Então, o pessoal sim, até fala, Maria Madalena é a Crista. A gente fala, mas assim, na verdade, não é isso. É um canal de energia crística, né? E eles incorporaram dentro desse canal para trazer essa perfeito, energia, que eu acho que é o perfeito. que, na verdade, a gente quer fazer agora com esse despertar da consciência Madalena. Gabi, é um movimento que eu quero ter força para ser um movimento mundial, para a gente convocar as pessoas para o despertar dessa consciência Madalena. Há críticas, há. Eu pela minha formação acadêmica, que é muito careta, né? Direito, na Hum. UFMG, que você imagina. Outro dia, um ex-colega de turma perguntou para uma amiga minha o que está acontecendo se eu estou fundando uma igreja. Que Ai, negócio meu é Deus, esse meu de Maria Madalena? meu Deus do céu. Aí ele perguntou se foi por causa do problema na minha cabeça, que eu fiquei doida. Então, assim, é real, né? A gente é julgado, Eu imagino que sim, eu imagino que é sim, real, é né? real. Mas eu acho que a gente tem que estar em paz com aquilo que a gente está fazendo e a proposta é essa, né? É convocar Maravilhoso. todas as pessoas, homens e mulheres, que se abrem para essa consciência Madalena, né? E eu fiquei muito Uhum. encantada quando você me falou desse livro, viu, Gabi? Eu não conheço esse livro, Do esse Leloup? não, do Robert Paulo, que você falou do Ah, esse livro do entrevista. Robert Powell. Eu vou Uhum. deixar aqui embaixo, algumas indicações de livros, porque assim, com essa história de fazer esse movimento de Madalena nessa semana, né, por conta do dia 22, eu tenho mencionado alguns livros que eu estudei bastante, alguns já são bem conhecidos, então tem o Maria Madalena Revelada, da Mega Watson, que é lindo, Esgotado. Você não né? acha nem Não na acha Espanha, mais. Portugal. O pessoal de Portugal me pediu para levar agora. Não tem. Eu queria Não levar para as tem, meninas em Portugal. Não tem, está não tem. esgotado. Eu até perguntei na editora Madras se eles não estão programando de fazer uma segunda edição, porque nem na estante virtual, nos sebos, a gente está encontrando. Então, a Megan, ela tem um site. Então, de Sim, repente, dá para, não sei se a gente consegue entrar em contato, mas tem esse, tem o Maria Madalena e o Vaso de Alabastro, que você já sabe. Depois eu vou pôr para o pessoal. Mas esse livro específico que eu falei, ele é um livro, olha, Elo, ele é um livro vermelho. Talvez o seu livro vermelho, ele é um livro vermelho, pequenininho, e ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre o como Madalena, na verdade, ela pode se tornar o arquétipo do futuro, porque a gente tem falado muito, né? A gente que trabalha muito com essa frequência, o quanto a cura do masculino é a cura do planeta. O quanto a cura do feminino também é a cura do planeta, e tudo que a gente tem visto por aí né, em volta do nosso mundo, né, do planeta todo, é essa discrepância e essa falta de olhar do que é energia feminina e masculina, que é o que você bem trouxe, essa energia crística, muito legal esse seu olhar, onde na verdade se divide, não se divide, né, mas ela se uhum. coloca na energia. Ela, na verdade, se coloca na energia feminina e masculina, que é o campo elétro e o campo magnético, que se fundem, né? Não tem como. A gente vive nessa terceira dimensão, a gente vive em polaridades, concorda? A gente vive mundo dual. Então, essa energia crística, ela precisou, porque na verdade é o que você mesmo disse, é uma fusão, na realidade é o uno, mas nessa terceira dimensão precisou vir de duas formas, o feminino e masculino em separado, onde eles se unem e trazem isso. O Rudolf Steiner, naquele livro Crônicas de Akasha, ele fala sobre isso, ele não fala de Jesus e Madalena, mas ele fala exatamente dessa consciência, sabia? O Ah, que Steiner lindo. já falava sobre isso, viu? Nesse Olha livro. só. Não Só para sabia. você ver como você está antenada, gente. A pessoa está recebendo Impressionante. informações que é isso mesmo, Elô. É impressionante. É E por impressionante. isso que eu fiquei Muito muito feliz legal.
essa oportunidade de estar aqui com Imagina, você, Elô. de te conhecer, né, assim, porque a gente se fala pelo A gente se WhatsApp, fala pelo WhatsApp, mas nunca viu a carinha uma da outra, assim, né? Pela, e a sempre gente na está em primeira vez. muita sintonia, né, Gabi? Porque eu me lembro que eu falei com a Raquel, Raquel, eu tenho uma vontade de fazer esse mapa do oráculo em tamanho grande para trabalhar com as pessoas, para poder entrar e sentir os campos de cada portal. Eu falando isso com a Raquel e você me manda um WhatsApp me sugerindo de fazer isso. Você lembra? Eu falei, Lembro! gente, ela Eu, captou isso também, né? eu falei, Elô, por favor, faz grandão, E faz você o. chegou a adquirir ele grandão? Não, Menina, ainda não. ela fez em tecido, sabe? E é tão Você levou para a impressionante. Não França, estou né? fazendo propaganda, não, mas eu tenho que te falar. Você pede para as pessoas entrarem no portal, elas sentem o campo. É a coisa mais incrível. A gente que trabalha com constelação sabe disso. Você põe o mapa no chão, a pessoa sente o que está naquele portal. É muito interessante. E, Elo, é interessante isso que você está falando, né? Antes da gente amarrar o final da nossa conversa, mas eu acho que assim, sempre quando eu pergunto para as pessoas, né, o que que é Maria Madalena, a gente sempre acaba falando dela, né, de tudo que ela passou, da representação. A gente fala ela como uma figura humana que foi realmente e que trouxe uma abertura é muito grande de consciência, né? Ela que interpretou, ela que entendeu todos os ensinamentos profundos, né, de Jesus, ela, na verdade, aspas, a igreja deles era essa igreja do amor, né? Então, é interessante que a gente, quando fala de Madalena, a gente sempre fala dela como esse ser revolucionário junto com Jesus, né? Com pessoas revolucionárias. Eles foram muito rock and roll, se você for pensar naquela época, eles transgrediram tudo e dentro de um império super ditador, de uma forma completamente querendo colocar as pessoas numa massa, assim, né? A gente pode transportar 3 mil anos atrás para cá, by the way, mas quando a gente olha para isso, a gente humanifica eles e a gente fala de uma pessoa. E aí fica até uma coisa, entre aspas, não sei se você concorda comigo, meio impalpável. Nossa, eu jamais vou chegar aos pés daquela pessoa. Agora, quando você traz para a gente aqui esse conhecimento de que Madalena é uma consciência, que é uma energia que volta, isso se torna, de uma certa forma, mais acessível, Basta ter né? abertura para você acessar essa consciência. Aí E você todos nós acessa, passamos a integrar essa consciência, Madalena. exato, você acessa da sua maneira, com a sua experiência, do seu jeito. E Sim. aí eu acho interessante que as pessoas, e principalmente as mulheres que têm trabalhado muito com Madalena, que a gente pode ajustar isso como numa frequência de rádio, né? Então eu vou me ajustar e essa frequência, essa consciência, ela pode trazer muitos benefícios, né? Então eu agradeço muito que você trouxe esse conhecimento. Interessante porque, sem querer, né? Olha, a gente tem uma conexão, porque eu acessei isso esses dias, eu falei, nossa, eu vou perguntar isso para a Elô e você já trouxe igual o seu tapete que você criou aí, do oráculo. Então, eu agradeço muito. Eu acho que, pessoal, vamos adquirir o oráculo da Elo, porque é maravilhoso. Vamos fazer propaganda assim, senhora, porque o seu trabalho é muito lindo. E eu vou Obrigada. deixar aqui todos os seus contatos, porque quem quiser fazer suas vivências, quem quiser fazer o seu trabalho, também é uma forma de acessar essa consciência madalênica, vamos dizer assim. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Elo, vamos fazer uma coisa? Pega uma carta. Uhum. Seleciona uma carta do portal, mostra para as pessoas assim o teu oráculo É, e tira tá uma o carta livrinho, né? de mensagem. Olha que lindo. Mostra É. aí o livrinho. Esse é o livrinho do oráculo. Agora, ele vem, né? Eu não estou com ele completo aqui. Vem o caderno da peregrina, que é para você fazer suas anotações. Tem um Eu, mapa tem maravilhoso. um mapa que a gente falou, que a gente fez grande agora, mas tem pequenininho para o seu altar. E aí, a gente criou as cartas para trabalhar com grupos nesse tamanho de postais, ó. Sabe? Tem as cartas do oráculo, são tamanhos tradicionais de cartas de oráculo. Uhum, Mas as que eu estou aqui agora são essas que eu trabalho com grupos, que elas são cartas de tamanho maior, uhum. porque fica mais fácil de Nossa, eu visualizar. quero isso.
São lindas, são lindas. Eu levei um Lindas, tanto elas para são lindas. Portugal, minha filha. Portugal está sendo uma terra fértil para esse trabalho. Eu já fiz 2 workshops dos portais iniciáticos lá, em Uhum. 2022 em Coimbra, e agora eu estive lá em maio e fiz em Azeitão, que é na região de Setúbal, dos bons vinhos, e as Que mulheres amando. Eu vou embaralhar e vamos vai. tentar, né, nesse dia que a gente está aqui, nessa lua quase cheia, né, essa lua crescente, a lua da donzela, nos preparando aí, né, para acessar essa consciência Madalena no dia dela, né? Que tantos grupos estão se reunindo para falar dela. Eu estou aqui embaralhando, né? Então, vamos ver qual que é o que sai para gente. Saiu o portal da Rosa Vermelha, né? Amo, amo, que Esse portal ele fala maravilhoso. justamente isso, da gente tomar consciência das nossas emoções, né? A gente não jogar as emoções para debaixo do tapete, a gente fazer contato com as emoções. Eu falo que eu sou apaixonada com esse tigre, que é o guardião Uhum. desse portal. Eu falei que a Raquel criou um tigre, sim, que é minha paixão, né? Então fica para gente aí, né? Hora da gente não desconsiderar que essa emoção que vem, que a gente também sinta essa emoção, veja que parte do corpo que ela está tocando, o que ela está trazendo para a gente. Se a gente puder, né, expressar essa emoção através da arte, né, que ela venha, né, que a gente não se atropele, porque isso é fazer contato com a nossa energia feminina, né? Uhum. Ai, que lindo. E a rosa vermelha é muita representação de Madalena, né? Então, se Totalmente. você está aí do outro lado, gente, compra rosas vermelhas, coloca Uhum. no seu altar dia 22 de julho, né, que é o dia que vai, na verdade, ao ar essa gravação. A gente gravou dia 18. Olha só, dia 18 é interessante. 18 no tarô é a lua. Se a gente for parar para pensar, então a gente está fazendo um mergulho do mês 7, que é o carro, né? Uhum. Do ano 8, que é a justiça. Faz a conta aí, Elo. Quanto tá? 18 mais 7 mais 2024, hein? Gente, eu vou pegar minha 18 mais calculadora. 7 dá 25, né? 18 mais 7 dá 25. vinte e Mais, cinco com 2024 dá 2029, né? Não sei, tem que fazer conta. vou fazer. Peraí, Sou gente. boa, Vamos. não. Eu sou a louca dos números. Então, vou fazer, quem sabe faz ao vivo, ó. Não, mas 18 espera do aí, então a 7, gente tem que consertar, sabe por quê? 2024, Hoje é ó. 19, né? Não, Hoje é dia 19? Que dia? Ah, hoje é é, dia 19, pessoal. Confundi tudo. Ontem foi o dia da lua, hoje é dia do sol. hoje é o Então, sol, peraí. tá bom, é. 19. Vamos lá. Heloísa 19. significa filha do sol, então tá tudo certo. Ó, dá 7. Não sei se vai dar para ver aqui, dá 7. Olha lá, ó. 57, 7. Dá 7. É o carro. E o Ah, carro também é um 16. O 16, o mais 6 dá 7. É o carro, é um novo caminho que se abre. Então, quem está assistindo hoje aqui, no dia da gravação, a gente está gravando dia 19 de 7 de 2024. Então, a gente tem o arquétipo do carro, que é o novo caminho, que também é o 16, que são os seus portais. Olha, tá tudo certo, hein, Elo? Tá tudo muito certo, perfeito. tudo certo. E esse portal que saiu, o O da Roda 7, qual é? Vermelha, ele é número 10, que é a Roda da Fortuna, A né? roda Então da é hora de fortuna. girar e pegar aí essa vibe, né? E seguir em frente. Transmutar, muito bem. Ô, Elô, muito obrigada que você participou. Hoje o Arcana foi de um jeito completamente diferente. Eu não estou no meu estúdio, eu estou nas minhas férias, no meu sítio, por isso que a parede de tijolinho está aqui. Tá Estava muito um baita simpático. do sol maravilhoso. Aqui o sol terminou, a luz diminuiu, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, gente, se você me acompanhou até o final aqui, vou pedir para você comentar sobre o que você achou dessa entrevista, fazer perguntas. Aqui no link da descrição vai todo o material da Elo. E se você quiser saber mais sobre Maria Madalena, aproveita que nessa semana aqui no Arcana a gente tem várias entrevistas. A semana passada também a gente teve entrevista com a Márcia Merma, que também falou sobre Madalena, né, sobre o olhar dela. Então eu peço que você sempre acompanhe o Arcana e até mais, Elo. Muito obrigada e eu espero que a gente possa se encontrar muitas mais vezes, viu, Com querida? certeza. Obrigada, querida. Um beijo, Elo, e até a próxima. Até. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado bastante desse episódio. Se você chegou até aqui, aproveita e comenta, compartilha.
ativa as notificações e também se inscreve, que é muito importante para mim. Toda terça e quinta eu trago pessoas diferentes para falar sobre a espiritualidade, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal de perspectivas maiores, diferentes. Então fique esperto que sempre temos novidades por aqui, tá bom? Se você perdeu o episódio anterior, aproveita que o card vai ficar aqui. Aproveita para maratonar, pega o final de semana e assiste que tem muitas coisas interessantes. Então eu vejo você na próxima, um beijo e até mais!